Boa noite a todos, eu me chamo Letícia, eu frequento a pré-mocidade do Henrique de Castro. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Bianca do Centro, do Centro Espírita Estrela da Paz e gostaríamos de agradecer pela harmonização do ambiente. Sejam bem-vindos à 56ª SEGEST, Semana do Jovem Espírita do Tatuapé. O tema central desta SEGEST é o que estamos fazendo com o nosso tempo. As palestras acontecem de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. E o sarau será no sábado, às 5 horas da tarde, na Associação Espírita Henrique de Castro. Gostaria de pedir que todos assinem o livro de presença para o sorteio de livros no final da palestra. A campanha de arrecadação deste ano será destinada para o Residencial de Idosos Santo Antônio de Lisboa, que acolhe muitos idosos da terceira idade, onde eles receberão todo o apoio e cuidados necessários. Para isso, estamos arrecadando leite, gelatina, bolacha, feijão, óleo, macarrão para sopa, açúcar, papel higiênico, shampoo, água sanitária, desinfetante e sabão em pó. No domingo, 21 de julho, entregaremos as doações saindo da Associação Espírita Henrique de Castro às 10 horas da manhã. E a visita assistencial ocorrerá no mesmo dia. É importante lembrar que essa é uma campanha permanente. Para mais informações, acesse o site da instituição. Vale lembrar também que toda ajuda é bem-vinda, inclusive através das vibrações que fazemos durante toda a semana. Esse evento está sendo realizado com o apoio e União dos Jovens Espíritas do Tatuapé, com o objetivo de divulgar a doutrina dos espíritos e auxiliar na reforma íntima, incentivando os jovens para o estudo e a continuação dos trabalhos nas casas espíritas, já que a maioria da região não possui um grupo muito grande de jovens ativos, sendo que é um trabalho muito importante para o desenvolvimento dos jovens e da casa em si. É importante lembrá-los que as reuniões do DMUSE acontecem no segundo domingo do mês, a cada bimestre, e a próxima será em outubro e são abertas para todos aqueles que querem colaborar com o trabalho voltado aos jovens, independente da idade. Além disso, é possível acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. Procure o DM Tatuapé no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde você pode rever as palestras da SEGEST. Reforçando que todas as palestras têm transmissão ao vivo pelo YouTube. Gostaria agora de convidar o Exilda, que é a diretora de doutrina desta casa, para divulgar o trabalho e proferir a prece inicial. Esta noite, a Ana e o Daniel apresentarão o tema Ser Espírita e nós desejamos a todos uma boa palestra. Boa noite a todos. Meu nome é Exilda, sou diretora de doutrina da nossa Casa de Paz e Amor, Núcleo Assistencial Espírita, Paz e Amor em Jesus, e estou aqui também para externar a nossa alegria de ter vocês hoje aqui conosco. Então, nós vamos nesse momento, cerrando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Jesus, o nosso mestre maior, e na companhia dos nossos mentores maiores, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, tantos benfeitores que aqui estão conosco, principalmente aqueles espíritos amigos que têm sob a sua tutela esse trabalho maravilhoso do movimento das mocidades espíritas, e a eles pedindo que possam nos envolver em luz e paz, e que essa palestra de hoje seja muito importante para todos nós, que somos jovens de espíritos, que estamos aqui em espírito e verdade, mas que nós sabemos que espírito não tem idade. Então, que nós possamos, nesse instante, estarmos envolvidos nesta luz, pedindo que possam envolver com muito carinho os palestrantes da noite, que eles possam nos transmitir tudo o que de melhor prepararam para o nosso progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite, meu nome é Daniel. Boa noite, meu nome é Ana. Eu faço parte da Mocidade Espírita do Paz e Amor em Jesus. Eu faço parte da Mocidade Espírita Leão Diniz, da Fraternidade Irmã Maria. Só para fazer um comentário sobre essa harmonização, eu assisti esse vídeo antes, né, para poder passar para a Carol, mas me emocionei mesmo assim porque é fantástico o sentimento que traz quando todo mundo está pensando e vibrando no nível de Jesus, pensando no bem, pensando numa elevação espiritual, pensando em ser uma pessoa melhor, que tem um monte de gente pensando nessa mesma vibração, nesse mesmo nível vibratório. Isso traz um sentimento tão gostoso, né? E a gente está sempre vendo que está tão difícil de trazer o jovem para o espiritismo ou para o cristianismo como um todo, para qualquer religião, porque é difícil ser jovem cristão hoje, num mundo em que eles são estigmatizados como pessoas ingênuas, pessoas que não entendem muito como funciona a realidade da vida, como se estivessem fugindo, né, da realidade factível da morte final, finita, que você não vai ter mais nada. Então, assim, é uma resistência, mas também é uma força tão grande para quem abraça essa vida, para quem sente isso, para quem entra e tem amigos que sentem e têm os mesmos valores. Você sente isso entrando no seu coração e você sente um respaldo, você sente um porto seguro dentro de você. Então, por mais que seja difícil hoje ser jovem e cristão, eu conclamo a todos os jovens espíritas que resistam, né? Resistam porque é muito gostoso, é muito bom. Você tem todas as ferramentas necessárias para que você encontre e busque sua própria felicidade. E você esteja sempre dilapidando o seu ser para um dia desencarnar muito melhor do que você encarnou aqui, né? Então, só essa mensagem que me veio aqui. Falando da Mocidade Espírita do Paz e Amor, só queria dar um oi para toda a mocidade que está aqui. Oi, pessoal da Mocidade Espírita do Paz e Amor, tudo bem? Muito legal que vocês vieram, muito bom. A Zilda também, ali todo mundo dá tchau. Hoje a gente vai falar sobre ser espírita. A gente está tratando o tema geral da SEGEST, o que estamos fazendo com o nosso tempo. Então, a gente vai fazer uma ligação aí com todo esse tema geral da SEGEST, ao mesmo tempo que a gente trata do tema micro também, que é o ser espírita. Tá? Então, vamos começar? Vamos lá, Ana. Sou eu. Não estou acostumado com isso aqui. Tu que passa. Não sei. Tem um esquema. Obrigado. Vamos lá. E, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ser espírita, como a gente reconhece uma pessoa que ela é espírita? Como que a gente é espírita? Tentar ser igual a Jesus, ser perfeitamente caridoso sempre? O que vocês acham? Então, é ser igual a Jesus, é ser perfeito sempre? Muito bom. Você não vale, você já sabia. Vamos lá. Sim, é isso. Não é ser igual a Jesus, não é ser perfeitamente. A palavra-chave nisso tudo é o tentar. Estamos aqui nesse mundo de provas, de expiações, para sempre tentar melhorar nós mesmos, para tentar superar os nossos erros, as nossas imperfeições. Que nem fala nesse trecho que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, é aquele que estuda, é aquele que tenta mudar suas próprias atitudes e tenta domar a sua própria má inclinação, tentando sempre ser melhor, acordando no dia ou passando ele, tentando ser o melhor. E quando chega a noite, parar, pensar, refletir. E, nossa, será que eu fiz algo que eu devo melhorar no próximo dia? Tentar, aquela famosa frase, né? Tentar ser o seu melhor hoje do que você foi ontem. Tentar fazer que nem Santo Agostinho, que à noite pensava em todas as suas ações,
até que ele foi se melhorando e até que um dia a gente chegue em tal melhoramento moral, tal conhecimento de ser alguém talvez igual a Jesus, né? Perfeito. Então, é o que domina, é o que se esforça para dominar as suas más inclinações, né? Então, é o que tem, o que não se compraz no que ele é, nos erros que ele comete, mas sempre está buscando estratégias, então, de alguma forma, para ser melhor amanhã do que ele foi hoje. Então, o espírita é um processo. Ser espírita é um processo. É isso que a gente vai trazer aqui hoje. Não está dado. Não é, sou espírita, pronto. É uma situação que, né, você precisa estar sempre buscando uma melhor forma de combater as suas más inclinações. Isso é ser espírita de verdade. Isso nos leva a fazer alguma relação com o tema de ontem, porque, né, todos os dias da semana vai ter Segeste, né? E ontem a Carol e a Vitória falaram sobre o que fica, né? O que fica. A gente pode pensar que a gente pode acumular de tudo na nossa vida, a gente pode acumular riquezas, a gente pode acumular propriedades, casas, a gente pode acumular coisas tecnológicas e eletrônicas, né, que nada disso vai ficar com a gente sabe disso. Acabou a vida, a gente vai seguir em frente. E com o que a gente vai seguir em frente? Né, muita gente fala conhecimento, mas todo conhecimento que a gente acumulou, a gente vai levar com a gente? Né? Será que a gente vai... tudo que a gente aprendeu, a gente vai levar conosco? Né? E aí tem essa frase do Sócrates que dá uma ideia um pouquinho diferente, que é, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, você pode acumular conhecimento à vontade, né? Pode acumular muito conhecimento inútil, né? Ou pode acumular conhecimento que que você vai usar para o mal, pior ainda, né? Você pode usar o conhecimento que você adquiriu para fazer mal para as pessoas. Então, o conhecimento, o que você leva com você mesmo é a sua bagagem, né? O que fica com você para a próxima vida, para a erraticidade, para as próximas vidas, é a bagagem positiva que você acumulou. E essa bagagem positiva é justamente o conhecimento que te transformou, que te tornou melhor, né? Que realmente te mexeu com você lá dentro e você viu que uma coisa não estava legal e agora melhorou, né? Então, isso você vai levar com você para frente. Então, essa reflexão, para a gente poder ligar justamente com o tema de ontem, né? Conhecimento útil é o que nos transforma. Se eu estou acumulando conhecimento, mas ele não está me transformando, tem alguma coisa errada, ou com o conhecimento ou comigo, que não estou absorvendo do jeito certo, né? Então, cabe a nós, cada um de nós, verificar, fazer uma curadoria do que a gente está absorvendo, porque a gente está acumulando na gente, né? Porque essa bagagem útil é o que vai com a gente para as próximas vidas. E aí a gente vai fazer uma reflexão seguinte. Vamos já ligar com o tema geral da CGEST, que é como você está usando o seu tempo, né? A gente pode pensar o seguinte, que o nosso tempo hoje é muito raro, muito escasso, né? A gente tem muita coisa para fazer, muita obrigação social, muito trabalho, muita estudo, né? A gente vive num tempo em que você precisa estar se preparando bastante para você estar frequentemente no mercado de trabalho, que você precisa estar se preparando para você conseguir as melhores vagas nas universidades, né? Então, o tempo não é uma coisa que você tem assim de graça, né? É com muito custo que você arruma um tempo para fazer alguma coisa que você quer, né? Então, assim, se a gente pensar que ele é escasso, né? E a gente pensa assim que também, para que possamos ser espíritas de verdade, né? Já que não é uma situação dada, é um processo, a gente precisa de tempo para poder se dedicar a esse processo, né? O tempo já é escasso, a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente tem que se dedicar por uma tarefa árdua, é um processo árduo, o processo de ser uma pessoa melhor, porque você precisa pensar, você precisa meditar, você precisa analisar, você precisa às vezes deixar de fazer coisas que te dão prazer, né? Tudo isso é muito difícil, muito complicado. Então, assim, qual o tempo que a gente está dedicando justamente a esse processo de ser espírita? Ele desliga, né? Ah, foi. Não é assim também que você faz. Tem que apontar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como que nosso tempo, nossa percepção de tempo está
tá afetada justamente por como a nossa sociedade mudou nos últimos anos, né? O autor Zygmunt Bauman é o autor da modernidade líquida. Ele fala sobre como a nossa sociedade hoje, ele chama essa sociedade de modernidade líquida, é um processo que começou ali depois da Segunda Guerra Mundial. Esse processo de modernidade líquida está em contraposição com a modernidade sólida. A modernidade sólida teria começado no Iluminismo e vai até a Primeira Guerra Mundial. O que é a diferença entre os dois? Né? Na modernidade sólida, antigamente, você tinha relações estáveis, as instituições eram rígidas, né? As instituições não só do governo, né? Não só instituições políticas, mas instituições próprias sociais, como o casamento, por exemplo, né? Como a instituição familiar, né? Era tudo isso muito rígido, muito fechado, muito firme, né? As formas de se relacionar também eram muito rígidas, muito firmes. Você sabia o que esperar. A solidez está aí. Ela não fica se movendo, não é instável. Muito pelo contrário, existe uma estabilidade. Quando você sabe o que esperar, é muito mais fácil de você saber como reagir às situações da vida, né? De forma diferente, agora na modernidade líquida, depois da Segunda Guerra Mundial, de 45 para cá, as relações são fluidas. Não só as relações pessoais, como as relações também trabalhistas, as relações da faculdade, né? As relações acadêmicas, no caso, né? Tudo isso você fica muito incerto, a rotatividade do trabalho é mais alta, né? No casamento, antes, você sabia que tinha um processo, era só você cortejar a noiva ou ser cortejada, e aí vinha o pai, acertava o dote, não sei o que e tal, tinha tudo isso. Hoje em dia, já não, hoje em dia você vai ter que lidar com o processo de ficar, né? Às vezes nem chama de ficar, é somente usar mesmo, né? Tem os aplicativos de namoro que usam uma vez e já era. Então ele vai também colocar essa parte de como que o consumismo depois da Segunda Guerra Mundial às vezes se transformou essa lógica do consumo, ela substituiu a lógica moral. Então a gente acaba consumindo as pessoas em vez de nos relacionarmos de forma duradoura com elas. Né? Todas as duas modalidades têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Não estou querendo colocar aqui uma hierarquia de valores. A questão é que a nossa percepção de tempo também muda num mundo onde você tem uma oferta de entretenimento, uma oferta de consumo, você tem uma oferta de relações com pessoas muito grande, você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque a tecnologia te proporciona, né, você fazer uma palestra online, você fazer uma reunião online. Então você consegue fazer muitas coisas mais, né, que te traz uma produtividade maior, mas também pode trazer um cansaço mental maior. Também há muita informação de notícias entrando o tempo todo, através do smartphone, através dos jornais, dos sites de jornais, dos sites de notícias. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso dá um cansaço mental, pode alterar também a sua percepção de tempo, né? Você sente que você tem menos tempo, sente que você faz menos coisas, às vezes você faz muito mais. Mas isso também é um aspecto, é um elemento que afeta a nossa percepção de tempo, né? Então, isso é uma coisa que a gente fica como reflexão aqui para nós, para a gente saber o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Se deixar, a gente tem streaming para assistir para a vida inteira, né? Tem vários streams, a gente só assiste. Que tempo a gente vai dedicar para nós, para nossa evolução espiritual, para sermos espíritas? Pois é. Pensando assim, mais uma das... Isso tudo do tempo que a gente vive agora, que a gente tem que sobreviver, né? É um dos obstáculos que nós temos para ser completamente espírita hoje em dia, né? E assim, eu vou trazer uma pequena pergunta para vocês, não precisa responder agora, porque eu acredito que conforme foi explicando os outros slides, o restante da palestra, vai ser melhor para conseguir pensar sobre isso, que é do que você tem medo. Pensando assim, se você olhar para dentro de si, olhar para o que te prende, o que te dificulta a sua relação com o mundo e com os outros,
você consegue ser melhor, conseguir dominar as suas inclinações. E algumas das nossas mais inclinações têm a ver com o próximo. Tipo, os diversos tipos de preconceito. Mas tem uma coisinha errada no slide. A frase espírita, o espírita e Não o fui eu que errei, não. preconceito. Não fui eu que errei, não. Você compactuou com o erro. Assim. E esse. Mas não é contrário, não são contrárias essas palavras, um espírita e preconceito em uma mesma frase, sendo preconceito o pré-conceito que a gente tem de algo, de alguém, de algum lugar, alguma. Enfim, que a gente não pensou direito, a gente não sabe, a gente atribuiu características sem conhecer, sem pesquisar. Isso não fere ali em uma dos principais fundamentos do espiritismo? Tá. Por que fere? Fere porque se a gente generaliza, se a gente pega essa pessoa, essa coisa, a gente atribui coisas a ela sem conhecer, sem pesquisar, então isso não é científico. Se a gente não tem pontos com isso, isso não é científico. E espiritismo não é ciência, filosofia e religião? Então, ser uma pessoa preconceituosa, ser espírita, mas um dos problemas que temos que combater. E outro ponto que realmente nega para dizer que não combina completamente com algum espírita ou com o espiritismo em si. O preconceito, o atribuir algo a alguém e julgar essa pessoa pelo que ela é, pelo que ela pensa, e excluir ela, isso, como posso dizer, isso é negar o pensamento de alguém, é negar uma pessoa, é negar a existência de alguém. Isso não fere completamente a caridade, porque se nós temos que fazer a caridade, não importa quem, não importa o gênero, não importa a posição política, a posição mundial, nós sempre estamos aqui para ajudar alguém. Espíritas estão para ajudar as pessoas e ajudar a nós mesmos. Então, também é uma forma de caridade nós pensarmos em como lidar com as outras pessoas. E nessa de negar alguém, o que nega existe diversos tipos de tolerância, de intolerância. Tipo, a pessoa que nega alguém completamente fala que está errado, que não devia existir, tem que ser consertado, ou isso vai mudar. Isso que não deve se mudar. A pessoa, se precisar se mudar, vai mudar com o tempo. Ela vai aprender e isso vai ser um processo que é dela. Uma hora ela vai aprender, uma hora ou ela vai passar por todos os desafios que o que ela é, o que ela planejou ser em sua encarnação, vai trazer para ela conseguir passar por essa evolução. E a segunda intolerância seria uma intolerância mais velada, que é a tolerância passiva. Essa tolerância passiva é aquela frasezinha, aqueles comentáriozinhos, tipo, pode ser desse jeito, desde que não seja perto de mim, desde que não seja à minha volta. Até tenho amigos que são. Pois é, até tenho amigos que são. E isso ainda é separar as pessoas em caixinhas. É pegar e colocar,
você sabe o seu lugar, eu sei o meu lugar do mundo, como se automaticamente, bem ali, entre entrelinhas, a pessoa nega e exclui de qualquer forma. E nós espíritas, nós visamos a ativa, aquela de que a gente para e pensa, nossa, o mundo seria muito chato se não tivessem pessoas diferentes. Se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse igual, se ninguém fosse diferente, que a diferença é o que vai fazer a gente diverso, é o que vai fazer o mundo, o que vai evoluir o mundo, são pessoas que pensam de forma diferente. E nós queremos viver em um mundo em que todo mundo se aceita, todo mundo se conversa, todo mundo trabalha junto, ou em um mundo em que todo mundo se nega, todo mundo se separa. Logicamente, nós espíritas queremos a união de todo mundo. Nós queremos que todo mundo consiga se unir, consiga desfrutar da felicidade que nós temos na Terra, a pouca felicidade que nós temos aqui. E existem várias causas para esse preconceito. E aqui são 3 delas. Que, querendo ou não, esse pensamento exclusivo, não é uma só pessoa que pensa. Se não houvessem mais pessoas para discutir sobre ele, isso não existiria. E, rapidão, para que a gente está discutindo sobre preconceito? Porque isso é contrário. Isso é contrário para a gente, porque o preconceito, ele traz calamidade. Ele traz o mal a outra pessoa. Ele traz até mortes de outras pessoas. Então, parar e analisar e respeitar o outro é uma coisa, que é completamente básica. Amai ao próximo como a si mesmo, faça ao outro como gostaria que fizesse com você. Queridas palavras de Jesus, né? E o preconceito, ele inclui pessoas. Ele une pessoas, mas une pessoas por um motivo que não é um motivo muito bacana. E esse preconceito, ele pode ser ensinado. O preconceito, ele é ensinado desde a nossa infância até a maior parte, é mais construído enquanto estiver na escola, ensino médio, ensino fundamental, que vou dar um exemplo, uma frase. Quando chega numa criança e fala, para de chorar, você não é homem, você não é um menino corajoso, você consegue tomar essa injeção. Que isso, nesse exemplo, essa pessoa, ela começa a ligar a coragem, ela começa a ligar esses pontos, o ser forte, ao gênero. E liga ao ser frágil a outro gênero, ao oposto desse, enfim. E isso vai se fortificando conforme vai crescendo. A escola é principalmente o local onde isso infelizmente, ele espalha. Mas, ao mesmo tempo em que espalha, a escola ela deve ser o lugar onde isso se quebra. E aí a gente volta ao primeiro. O primeiro que estava falando, a primeira frase. A primeira frase que estava dizendo que é através da exclusão de um terceiro. Isso não parece um pouco com o bullying que ocorre na escola? Que junta um grupo de pessoas para zoar de um outro tipo de pessoa que não se encaixa nesse padrão? E uma
outra causa do preconceito é o ego e também o orgulho, o egoísmo em si, que eu estou vendo, porque são muito parecidos. É o egoísmo que nós temos para que todos, não nós temos, não, todo mundo tem um pouquinho, de querer que o outro seja igual a você em alguma forma e aquele que quer que o outro seja menos que você. Bem, na sua percepção das características seriam menos ou mais, para que a pessoa, ou qualquer pronome que seja, ela pega, para se sentir melhor, ela pega e diminui outra pessoa. Enfim, que a outra pessoa sendo mais baixa que você, a pessoa parece que ela não tem muito orgulho de si mesma, eu acho. Mas enfim. E esses são os 3 tipos de preconceito que podem vir a trazer o preconceito. A gente está falando aqui sobre algumas questões que são difíceis para a gente lidar na sociedade, né? Porque é muito fácil a gente ser espírita entre a gente ser espírita dentro da casa espírita, a gente se respeitar, onde o nível vibratório é bacana, onde tudo está correndo da forma como a gente espera. A gente sabe que ninguém vai chutar a gente passando aqui, vai furar a fila do passe. Não sei se alguém fura, se furar também, pelo amor de Deus, né? Mas ser espírita fora do centro é muito difícil, porque você vai encontrar gente que vai te fechar no trânsito, vai encontrar gente que vai pisar no seu pé, vai encontrar gente que vai tentar te diminuir, te tirar para nada, né? Vai encontrar gente que vai te provocar de uma forma intensa e você vai precisar lidar com isso. E aí você esquece que você é espírita, né? E, inclusive, o preconceito, que é o que a Ana estava falando aqui, é uma coisa muito visceral, né? Tá na sociedade. Só que é uma coisa que cabe pouquíssimo, quase nada exatamente para o espírita, na verdade. Não cabe para o espírita porque não, é incompatível com a caridade. É o que ela estava falando. É um processo. Tudo é um processo. Pô, tem algum preconceito aqui, tem um preconceito ali, todos temos. Mas como que a gente vai trabalhar isso? Quanto tempo a gente está dedicando para trabalhar isso na nossa mente? Aqui a gente passou algumas causas, né? E o medo é uma das principais. Olha lá, o medo do desconhecido ou o medo da mudança. Cara, medo causa tanto problema na sociedade. Pelo medo as pessoas se matam tanto, se batem tanto, se xingam tanto. Pelo medo do outro fazer primeiro, você faz antes, né? Então, você tem uma sociedade que às vezes é guiada pelo medo, porque você tem medo entre as classes sociais, o medo de que aquela classe social te assalte, ou aquela classe social cometa corrupção, ou o medo que certas pessoas vão te atacar, então você ataca primeiro. Enfim, esse medo causa uma tensão social tão grande que às vezes leva a guerra, a conflitos civis, leva a extermínios. Quantos a gente não vê acontecer porque é uma guerra preventiva? Vamos fazer uma guerra preventiva, ali ele ia atacar a gente em um momento, a gente já atacou já antes. Então, assim, o medo, ele é uma coisa que pega muito forte no nosso coração, né? É uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Muito do nosso preconceito pode acontecer por causa do medo. E a gente pode machucar pessoas de maneira irreversível, pode machucar pessoas de maneira traumática, porque a gente tinha medo, né? Então, que é uma coisa que a gente pode trabalhar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como trabalhar isso. Outro problema que atinge bastante a todos, mas os espíritas também, mas é uma coisa que a gente precisa pensar, não deixar nos atingir mais, né? Conversar com nossos pares para poder trabalhar isso também, é o problema do negacionismo. Negacionismo no espiritismo acontece bastante, né? Mas se a gente for pensar logicamente, não faz sentido. Aqui tem uma frase que era atribuída a Kardec, mas eu fui pesquisar, vi em vários lugares, diz que não é do Kardec, é do Robson Pinheiro, um orador espírita, né? Que é: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. A gente reproduz muito essa frase, mesmo pelo que eu vi, não é de Kardec. Se alguém, né, fala que está lá no livro, me fala aí depois, ou me fala agora que será bem aceito. Agora, assim,
Por que que faz muito sentido, mesmo não tendo sido ele, tendo sido um orador espírita? Né? Faz muito sentido porque a ciência é um pilar muito forte do espiritismo. Se você for ler a codificação, a ciência está em todo lugar lá. Né? A ciência foi usada para criar o livro dos espíritos, para escrever o livro dos espíritos, para escrever todos os outros livros que o Kardec trouxe. Né? Através do controle universal do ensino dos espíritos, que é um método coisa de ciência. Né? Um método em que você pega mensagens de vários lugares e de pessoas que não se conhecem, não se comunicam, para você incluir uma ideia na sua doutrina. Através disso que o espiritismo foi sendo montado. Né? Então, assim, ele foi montado através de método com uma influência iluminista muito grande. E aí a gente olha para essa ciência e fala assim, pá, cumpriu o seu papel, não serve mais. Né? Sendo que a inteligência e a moral são ditos várias vezes no Evangelho que são aspectos centrais na nossa evolução espiritual. Né? Aspectos que podem não andar juntos, sempre ao mesmo tempo. Andam paralelamente, mas não simultaneamente eles avançam. Né? Então a inteligência pode avançar mais do que a moral em certo momento da existência. Inclusive no século XX a gente viu acontecer nas guerras como a inteligência avançou e a moral ficou para trás, pasmou, né? Mas aí a moral vai acompanhando depois, a gente vai entendendo como melhor utilizar aquelas técnicas que foram implementadas pela ciência. Né? Inclusive, às vezes, avanços técnicos vão trazendo dilemas morais novos, como é o caso da inteligência artificial, por exemplo, que hoje está nos trazendo outros dilemas com os quais vamos aprender, e que vão nos trazer problemas morais que a gente ainda nem conhecia que existia. Né? Mas aí o avanço nos fez ver. Então a gente vai precisar trabalhar com isso com muito cuidado, muita cautela, mas um anda separado do outro, mas paralelamente. Né? Mas se você focar completamente na sua evolução moral, em algum momento você também vai entender que sem conhecimento você não tem bem coletivo. Né? Então você precisa do conhecimento, precisa da ciência para poder andar, para você fazer bem para as pessoas, para você trazer facilidades, para pessoas que não têm mobilidade, para pessoas com dificuldade visual. Pô, isso aí é importantíssimo. Então, não adianta, a moral vai trazer também o conhecimento. Né? O Emmanuel fala aqui nessa frase que eu trouxe, o Emmanuel diz que ambas, ou seja, a inteligência e a moral, se equivalem como as asas de um pássaro, que não vai conseguir voar caso uma das asas for menor do que a outra. Putz, eu sou a pior pessoa para enxergar isso. 5 minutos, obrigado. Eu não enxergo bem. E é isso, sobre negacionismo é isso. Agora, vamos falar rapidamente sobre o sequestro da amígdala, que é um dos obstáculos físicos que a gente conversa bastante na nossa mocidade, que o Rodrigo ali trouxe para a gente, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso para poder entender como melhor sermos espíritas superando esses obstáculos físicos. Bem, o sequestro da amígdala, ele ocorre de forma súbita. Ele é tipo, como posso dizer? Ele é um sequestro de pensamento, é um sequestro da sua ação, em que quando você se sente ameaçado, se sente com raiva, você age sem pensar. Quem nunca agiu sem pensar? Aí depois pensou e, nossa, se arrependeu. E, nossa, por que eu fiz aquilo? Na verdade, isso ocorreu, talvez tenha ocorrido, quando de forma rápida, por causa do sequestro da sua amígdala, sequestro de ação. Isso a gente usava muito quando era a época das cavernas e a gente tinha algum perigo na esquina a todo momento. Então, logicamente, essa amígdala era maior. Ela tinha mais função. Mas, hoje em dia, a não ser para aqueles que praticam aqueles esportes super radicais, que você realmente está em perigo, o nosso perigo mudou. O que nós temos para enfrentar é bem mais filosófico, talvez, do que físico. Talvez físico, às vezes. Mas isso... Se você for lutador do UFC, por exemplo, é bem físico, né? Mas normalmente é moral. Seu enfrentamento é moral. Né? Normalmente é moral. Normalmente é a forma como é na sociedade, com as pessoas. É
É quando alguém te xinga, você xinga de volta e morre de raiva, vai para casa. E isso é mais um dos obstáculos que a gente tem que enfrentar. Que, inclusive, quanto mais adiantada é a nossa moral, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós evoluímos, menos isso vai ter ação na nossa vida, menos o corpo vai afetar as nossas ações. Aí, às vezes a gente fala aqui que o corpo, ele refere o corpo a nós, sendo que não, nós somos todos espíritos. E quanto mais a gente estuda, a gente entende, a gente age com o outro, a gente supera os nossos problemas, os nossos erros, menos o corpo vai ter ação sobre a gente em si. Para finalizar, né, o que ela falou é muito importante, né, essa questão de como que a gente tem aqui na base do cérebro essa amígdala que sequestra o nosso pensamento em momentos de impulsividade extrema. Né? A gente tem um córtex pré-frontal que faz essa contraposição, que é a parte da racionalização, que a gente pensa de forma mais aprofundada, mas se alguma coisa nos faz sentir em perigo, a amígdala sequestra e aí é bater ou correr. Né? Isso na pré-história, como ela falou, era muito importante. Hoje em dia... Né? Não corremos mais de dinossauro, gente. Hoje em dia, o que vai acontecer? Você acaba batendo ou correndo em pessoas que pisam no seu pé. E aí já é uma coisa indesejável para a sociedade atual. Né? Então, assim, o que fazer para lidar com todas essas dificuldades? Aí, limitação de tempo, amígdala, esse preconceito visceral, negacionismo cultural. Né? Para tudo isso, a gente tem algumas soluções que o Espiritismo vai tratar dentro dentro do seu Pentateuco de Kardec, dentro do Evangelho principalmente, que é a principal direção moral que a gente tem na doutrina. Né? Primeiro, racionalizar as situações e atitudes. Você parar para pensar, né, previamente sobre as situações que podem ocorrer com você, parar para pensar, para se conhecer quem você é, saber quais são os seus defeitos, seus pontos fracos, seus pontos fortes, é importantíssimo, crucial, para que você não reaja, né, de acordo com como o senso comum quer que você reaja, como a correnteza reage. Estamos num mundo de provas e expiações. Se você for reagir como todo mundo está reagindo, você vai reagir com violência, vai reproduzir esse processo de medo, de violência, e a gente vai estar na barbárie, que é o que a gente não deseja. Pode falar. Lembra da pergunta? Do que é que você tem medo? Usa ela para pensar. Seu medo, às vezes, pode te direcionar a uma impulsividade que você não quer, não é isso? Exatamente. Então, racionalizar, pensar, qual é o seu ponto fraco? Meu ponto fraco é se alguém falar isso. Isso aqui, não se falar, fi. Então, assim, se você sabe que aquilo vai te irritar, já monta a estratégia prévia de como você vai lidar com aquilo. Se você vai jogar água no rosto, se você vai dar uma volta naquele momento, se você vai simplesmente silenciar e pensar em Jesus. É o como você vai lidar melhor com aquilo. Mas se você se deixar reagir só na hora pensar naquilo, a sua amígdala vai te sequestrar e você não vai fazer nada que você gostaria de fazer. Você vai reagir de maneira contrária ao que o Espiritismo diz. Né? Então é importante pensar sobre. Até porque, até na modernidade líquida, o Bauman fala lá que se você, que na sociedade de hoje, pensar é perda de tempo. Né? Na verdade, será que é perda de tempo? Porque quanta coisa você ganha ao você parar para pensar e não agir de uma maneira intempestuosa. Né? Então, na verdade, não é perda de tempo. É visto como tédio, muitas vezes, porque tem muita coisa para fazer, vai parar para pensar, que coisa chata. Não, vai te poupar muito sofrimento e vai te trazer muitas possibilidades de evolução espiritual e alegria. Meditar sobre comportamentos é isso também. Cultivar sentimentos bons é importantíssimo, gente. Por quê? Se você se deixar somente para correr atrás de sentimentos bons quando as coisas acontecem com você, quando o seu chão vai ruir, quando as pessoas que você gosta estão sofrendo, ou você mesmo está sofrendo, você não vai ter ferramentas para lidar com aquilo. Previamente é importante você se alimentar de coisas boas, né? Então, se alimentar com uma leitura do Evangelho, pode se alimentar com uma música que você gosta, e não precisa ser espírita, pode ser uma música bacana, o Lifehouse aí, não é espírita, é legal pra caramba aquela música lá do começo. Então, assim, são músicas que te trazem paz. Isso não significa que você precisa ser puritano. O puritanismo realmente não vai te levar a nada também. Você precisa estar no mundo. O problema é que, às vezes, a gente quer ser do mundo. Né? Então, como que é?
é você consumir tudo que o mundo te oferece, que te faz bem, né? E você vai ter ferramentas para lidar com as situações de tensão quando elas acontecerem, né? Você vai saber ver muito mais claramente, gerenciar muito mais claramente uma situação de crise, se você acumulou sentimentos bons no seu coração antes. Importantíssimo fazer isso. E importante também cuidar das relações. A gente está aqui nesse mundo, a gente existe, né? E com o objetivo central de firmar relações com as pessoas. Pessoas que nós já nascemos junto na família, pessoas que a gente fez amizade, pessoas que a gente nem conhece, mas amai-vos uns aos outros, como a Ana já falou, que Jesus disse, né? É o mandamento principal. Amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Não à toa, como fala no Evangelho, João Batista, no final de suas pregações, a única coisa que ele falava era: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. É amor, amar mesmo. Amar de acordo com como a situação exige. Às vezes você amar alguém exige que você também seja duro com ela de uma forma a você corrigi-la de um erro que ela está cometendo, mas sempre com o objetivo, a intenção de amar, né? Cuidar das relações é justamente você ter relações em que você oferece também, não só pede, né? Que você faça aquela analogia que o Hilde fazia aqui, que é aquela analogia de você fazer saques e depósitos. Se você só faz saques numa relação com alguém, né? Você só vai desgastar aquela relação. Você precisa depositar também. Depositar um momento de um filme gostoso que você vai assistir com alguém, fazer uma pipoca para você, vamos lá, vamos sair, vamos jantar junto, etc. Muitas coisas que você pode fazer para cuidar de uma relação. Cuidar das relações é essencial. E calibra suas expectativas, para finalizar. Se a gente tiver expectativas lineares de felicidades e alegria sempre na nossa vida, a gente nunca vai ser feliz, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente vai ter dificuldades, a gente vai trombar com problemas, e problemas muito graves muitas vezes, né? E a gente precisa estar preparado para eles. Nós precisamos ser fogos que brilham mais com tudo que é jogado neles, né? Então, calibrar a expectativa por o fato de que, na perspectiva de que sabemos que vamos enfrentar problemas e vamos saber lidar com eles, porque seremos fortes o suficiente para lidar com eles, porque Deus nunca entrega um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Então, com isso a gente encerra a nossa apresentação. Continuem vindo nas próximas palestras. Amanhã vai ser onde? Paulo Estevão. Por favor, estejam lá, que vai ser muito bacana. E domingo a gente vai na visita essencial deles, tá? 10 horas. Sarau sábado, 5 horas. Vai ser legal também, porque vai ser de comparação amanhã, viu? Vai ser legal. Isso. E obrigada. Obrigada, Ana e Daniel, pela ótima palestra essa noite. Esta noite arrecadamos 3 quilos de feijão. Obrigada. Obrigada a todos que contribuíram. E nossas arrecadações vão continuar durante toda a semana, viu, gente? Amanhã a CEGEST continua com o tema Comparação, na Associação Espírita Paulo Estevão, às 8 horas da noite. Queria fazer um agradecimento às casas que estiveram aqui durante a noite de hoje. Centro Espírita Estrela da Paz, Fraternidade Espírita Irmã Maria, Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, Centro Espírita Henrique de Castro, Sociedade Espírita Beneficente Mínimos, Centro Espírita Meimei, Associação Espírita Paulo Estevão e os Tatuapé. Agora teremos o nosso sorteio dos livros, só que a gente precisa saber se todos assinaram o livro de presença. Gostaria de convidar o presidente da casa, Antônio, para... Agora? Ixi. Pera.
Ana Júlia. Quarenta e dois. Gostaria de convidar o presidente da casa, Antônio, para apresentar os recados da casa e em seguida proferir a prece. Obrigada a todos pela presença e peço que após a prece todos fiquem para confraternizar conosco, participar do lanche e preencher a avaliação do dia de hoje, apontando para o QR Code que aparece aqui na tela atrás da gente. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu acho que recado não é recado da casa, eu acho que é recado de todos de vida. Quando vocês entram numa nova sociedade, vocês têm uma dificuldade de entender essa sociedade e se adaptar a ela. Quando vocês entram numa escola, vocês têm dificuldade em entender como é a escola e como se integrar a ela. Esse é o medo que foi tanto dito aqui. Tá? Quando vocês vêm para uma casa espírita, é a mesma coisa. A casa já existe há 100 anos, já existe há 50 anos, 30 anos. Então é estranho vocês entrarem, é estranho vocês entenderem como ela funciona e como levar a ideia de vocês, como levar a novidade que vocês trazem. Então, essa necessidade de entender, de participar, existe. Então, nunca desistam. Nunca desistam pelas dificuldades que têm, em nenhuma atividade. E também na entrada de uma casa espírita. Então, vocês são a renovação. Vocês são o futuro. Então, tragam essa energia. Mesmo perante a dificuldade. Mesmo que vocês vão para um local e tenha 5 pessoas. Só apareceu 5, você fica murcho. Não, esquece. Vai aumentar, vai mudar. Insistam, persistam. É assim que a vida cria espaços para nós. Aproveitem esses espaços. E tragam sempre que possam para casa. Tá bom? Bom, vamos para... Tem um recado urgente que é assim, a gente vai ter um seminário aqui da nossa mocidade, a gente tem uma vez a cada 3 meses, que é o seminário do Jovem Espírita. Né? Então, vai ser dia 24 de agosto, que vocês puderem vir, vai ser Família, Família é o tema. Então, é um seminário para a casa inteira, que a gente faz cada 3 meses. Tá? Então, quem puder participar de outras casas também, quiser vir, vai ser muito gostoso, muito legal. Tá bom? Dia 24 de agosto. Família, Família. 7h30. Legal, isso é muito bom, a integração das casas é muito boa. Então, vamos lá, vamos fechando nossos olhos, vamos buscando na nossa mente os nossos mentores, os nossos companheiros,
da nossa atividade, das nossas casas, que com certeza, nesse momento, no dia de hoje, estão mais contentes, pois a união de todos é sempre bem-vinda. É sempre gostoso quando a gente traz as novidades, os pensamentos, os conhecimentos, e unindo-os, a gente traz um crescimento espiritual, pois é através do conhecimento, é através do ensinamento, do estudo e do relacionamento que nós crescemos. Então, neste dia, a gente só pode agradecer. Agradecer a nossos mentores, agradecer à casa e a todos que aqui estão, pois juntos nós formamos a família espírita. E assim, junto com a família nucleana e as famílias que aqui estão das outras casas, nos tornamos cada vez melhores como pessoas e como espíritos que somos. Que assim o seja. Bom, já que nós cuidamos da parte espiritual, vamos cuidar da parte física, tá? Lá na cozinha tem um lanchinho, gente. Vamos lá?